Bom dia, senhoras e senhores. Sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Linguagens Formais no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma quinta-feira, dia 29 de outubro. São 8 horas e 15 minutos. Nós vamos dar início ao nosso primeiro encontro da unidade 2. Na semana passada, nós finalizamos a unidade 1, momento no qual nós recorremos às questões que foram submetidas à avaliação de vocês, tiramos as dúvidas do que foi cobrado, fechamos a unidade 1, na qual a gente tratou dos assuntos de alfabetos, linguagens, máquinas universais. A segunda unidade ela é bem interessante, embora seja também bastante teórica, mas eu vou fazer de um jeito que a gente fique o mais na prática possível. O arquivo que eu passei para vocês foi o capítulo 3, foi o arquivo 3, que trata-se do capítulo 5 do livro de Máquinas Universais e Computabilidade. O capítulo 5 trata do assunto de máquinas de Turing. Não sei se vocês tiveram condições de conferirem, é bem interessante. Ele apresenta a teoria por trás do funcionamento da máquina de Turing. Essa máquina que era utilizada para poder fazer a comunicação no campo de guerra, no campo de batalha. Então, os soldados utilizavam essa máquina para poder interpretar os códigos nazistas e, com base nisso, eles terem a comunicação no campo de batalha. E como o código trocava a cada 24 horas, a chave criptográfica trocava a cada 24 horas, então era bastante complicado e ela tinha um mecanismo extremamente eficaz de criptografia. Ela tinha 4 camadas criptográficas. No filme não entra em detalhes sobre isso, mas tem alguns vídeos que apresentam como é que ela funcionava por dentro. Vale a pena quem tiver interesse. E aí, no filme, Alan Turing desenvolve uma máquina que seria o conceito físico dessa máquina. Ela funciona por meio do chamamento de uma fita. E aí, dessa forma, resumindo a história, mas não fazendo um spoiler para quem ainda não assistiu, eles conseguem decifrar a enigma e assim conseguem vencer a guerra. Vale muito a pena assistir, é bem interessante. Ele conta a história de como ocorreu isso. E esse capítulo do nosso livro, ele trata justamente disso. Olha só, ele apresenta os conceitos teóricos por trás da máquina de Turing. Então, eu espero que vocês tenham conseguido dar uma lida nele. Eles são muito teóricos, como vocês puderam ver. Então, no capítulo 5, que trata sobre a máquina de Turing, primeiro ele começa aqui na página 132, apresentando os conceitos. Quando isso começou, né? Alan Turing começou a trabalhar nisso em 1932. Quando foi em 1936, a máquina começou a operar. E aí aqui vem com o conceito por trás da máquina de Turing, que são as 3 premissas: o processamento de funções, conhecimento de linguagens e solucionabilidade de problemas. E aí ele vem com as definições, né? O que seria o processo. Ela tem essas etapas, ela lê um símbolo de um quadrado, só
recapitulando, qual é o propósito principal da máquina de Turing? Resolver um problema computável. Esse é o propósito da máquina de Turing, resolver um problema computável. E um dos problemas computáveis que nós tínhamos durante a Segunda Guerra Mundial era justamente a ideia de que a gente pudesse quebrar a criptografia. Só por curiosidade, não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir, o arquivo de provas que eu mando para vocês, por exemplo, ele é Alguém já teve a curiosidade de abrir o arquivo de provas que eu envio para vocês? E o que vocês devolvem para mim? Eu vou abrir um aqui qualquer. Vou aproveitar. Vou abrir, por exemplo, uma prova que o Alesi fez, primeiro aí da lista. O Alesi. Então, aqui, ó, linguagens formais. Aqui eu tenho os arquivos de provas que eu gero para vocês. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, a prova que foi enviada para o Alesi. Então, esse é o arquivo por trás. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir. Então, o que você... dentro desse arquivo, não sei se vocês já repararam, eu envio para vocês as questões da sua prova. Na verdade, eu envio todas as questões aí na hora que você abre essa prova, aquele programa que você utiliza, ele sorteia as questões, embaralha as alternativas e aí ele apresenta a sua prova na tela. Mas o conteúdo está todo aqui, ó. Não sei se vocês já tiveram curiosidade. Alguém aí já teve curiosidade de abrir o arquivo de provas que vocês recebem? Ou então o que vocês me devolvem? Então, quando você abre, isso é o que você vê dentro dele, ó. Um conjunto de números. Aí alguém pode se perguntar assim, ora, como que esses números aqui se transformam lá dentro do programa, nas questões e nas alternativas? Não sei se vocês se lembram, dentro do mesmo arquivo que vai a sua prova, já vai também o gabarito, já vão as informações das respostas corretas, está tudo aqui, de alguma forma. Então, imaginem vocês que eu desse essa tarefa, chegasse para vocês e passasse essa tarefa. Olha, a gente tem esse arquivo aqui, só tem números por trás, ó, e eu preciso identificar o que tem nessa informação, porque se eu identificar o que tem aqui por trás, eu consigo gabaritar as provas, porque aqui quando o professor me envia a prova, por meio desses arquivos do jeito que eles estão aqui, aqui dentro eu sei que tem também as respostas. Então, é mais ou menos esse o problema que os aliados tinham em 1930 para poder conseguir vencer uma guerra que era muito complicada, porque o exército alemão era um exército bastante fortificado, bastante estratégico. Eles já tinham tomado a metade da Europa, estavam invadindo a França e pelo que tudo indicava, eles iriam tomar também a França. Estavam invadindo também o Reino Unido, então eles precisavam tomar uma decisão. E apenas no campo de batalha, os aliados estavam perdendo essa guerra. Uma das formas de vencer era o mesmo problema que vocês têm aqui, ó. Poxa, todo dia eu tenho um arquivo desse. Se eu conseguir identificar o que está aqui por trás, eu consigo gabaritar a prova do professor. Ou no caso deles, eu consigo vencer a guerra, porque eu consigo interceptar as comunicações deles e, identificando a comunicação deles, a gente tem condições de saber qual é a próxima etapa, qual é o próximo passo e me antecipar na guerra.
Então, esse é um exemplo de um problema computável, ó. Esse é um exemplo de um problema computável. Eu tenho aqui um conjunto de números que eles correspondem a um valor. E eu preciso identificar, chegar nesse valor. E aí a tarefa consiste no seguinte: esse número aqui, ó, esse número 6 que eu acabei de selecionar, o que ele equivale? Então, o que a máquina Enigma fazia era justamente isso. Quando ela estava, quando eles informavam o texto, ela tinha uma chave aqui que ela criptografava e gerava ele tinha esse relatório aqui, ó, que tinha os 30 dias do mês e o operador olhava, hoje é que dia? Hoje é dia 29. No dia 29, quais são as três combinações de tambores que eu tenho que utilizar? Que são esses tambores aqui. Tá vendo esses tambores aqui em cima? Ó? Então, aquela primeira codificação ali diz respeito a codificação dos tambores. Depois tem uma segunda, eram 4 etapas, ó. Depois tinha uma segunda etapa, que era um chaveamento, que era feito aqui, e depois tinha uma última etapa, que aqui nessa imagem mostra bem, que é o chaveamento por canais aqui embaixo, onde ele juntava duas letras por meio de um cabo para poder fazer a codificação. Então, o operador ele tinha esse mapa. Então, no mapa tinha o dia do mês, ó, dia 31, dia 30, dia 29. Então, hoje, dia 29, por exemplo, ó, eu utilizaria esse chaveamento dos tambores, esse chaveamento do feeling e esse chaveamento aqui das cordas lá embaixo. E aí, para cada texto que ele digitava, gerava uma mensagem diferente. Então, e todo mês esse mapa modificava. Ó, olha só que interessante. Todo mês esse mapa modificava. Olha a complexidade que você tem aí. Então, você tem que uma mensagem criptografada e todo dia a chave dela modifica. Então, uma coisa bem interessante que mostra no filme eles tentavam, quando dava 11 horas e 59 minutos da noite, aí que dava meia-noite eles desistiam, ficavam com raiva, jogavam tudo para cima, vamos ter que começar tudo de novo. E aí eles tinham que começar tudo novamente. Então, a máquina que foi desenvolvida foi essa daqui. No filme ela é retratada de uma forma um pouco diferente, justamente para resolver um problema computável, que é um problema de você identificar o que está escrito aqui por trás, só que ele mudava todo dia. Então, esse é um problema computável, e aí ele gerou essas três premissas aqui, ó. Para resolver esse problema, eu tenho que desenvolver uma máquina. Aí teria que ser uma máquina, porque um ser humano seria impossível, porque a máquina teria que ficar tentando todas as possibilidades até ela encontrar uma palavra. Por isso a gente teve, no primeira unidade, os conceitos de alfabeto e de palavra. Porque qual era o princípio para resolver o problema? Eles pegavam algumas palavras do alfabeto alemão, eles sabiam que iria constar numa mensagem, como, por exemplo, munição, como, por exemplo, canhão, campo. Então, eles pegavam essas palavras que eles sabiam que faziam parte e a máquina ia chaveando até encontrar uma combinação de símbolos do alfabeto que pudesse combinar com isso. É justamente o papel dessa máquina aqui, ó. Então, ela ia chaveando, cada elemento desse aqui corresponde a uma posição na fita. E aí ele ia chaveando e verificando. Essa palavra que foi encontrada
ela faz parte do alfabeto? Ah, não faz. Aí ele tenta outra possibilidade. Eles tinham 24 horas para poder fazer isso, porque no dia seguinte já mudava novamente a cifra. No meu caso aqui, eu também faço a mesma coisa. Essa cifra ela muda de aluno para aluno, ela muda de acordo com o dia, mês e ano que a prova foi gerada e de acordo com a matrícula do aluno. Então, eu pego a matrícula do aluno, faço um cálculo matemático em cima dos números da matrícula do aluno. Depois, eu pego qual é o dia, mês e ano da geração da prova, junto isso na chave e monto a prova. Então, ela é uma tarefa bastante complexa de ser quebrada. E aí, fica aí até uma dica, quem quiser trabalhar em cima disso, para tentar quebrar isso aqui, é uma tarefa bem legal. Alan Turing resolveu isso, e olha que ele resolveu numa época em que não existia computadores, hein, gente? Ele resolveu isso cerca de 20 anos antes do primeiro computador eletrônico. Então, inclusive, quando o primeiro computador eletrônico surgiu, Alan Turing já nem era mais vivo. Então, ele resolveu um problema computável em cima dessa teoria. Então, ela tinha que ter o quê? Processamento de funções, reconhecimento de linguagens, solucionabilidade de problemas. E aí, com base nisso, ela teria que ler um símbolo de um quadrado, e aí eu volto a dizer, cada elemento aqui desse, ó, cada peça dessa daqui lê um elemento de um quadrado. Ela tem uma roldana aqui em cima e ela tem uma caixa de chaveamento aqui embaixo. E aí ela tem que ler o símbolo de um quadrado, alterar o símbolo desse quadrado, por quê? Porque ela vai fazendo a permutação do símbolo até tentar achar uma palavra. E mover, aqui foi uma falha de tradução, mover o cabeçote para um quadrado, ou da direita ou da esquerda. Eles traduziram como mover os olhos. Ele vai movimentando o cabeçote da fita para a direita ou para a esquerda, aí até resolver o problema. E aí ele vem com as características da natureza bidimensional do papel. Então, para fazer os cálculos, é uma fita infinita, tá? Organizada em quadrados, onde os símbolos eram colocados, o conjunto de símbolos deve ser finito. Óbvio, a gente viu isso, é o conceito de alfabeto, a gente viu na unidade 1, para representar informações mais complexas. O conjunto de estados da mente da pessoa durante o processo de cálculo também é finito, e o comportamento da pessoa a cada momento é determinado somente pelo seu estado presente, que é o momento do cabeçote na fita, né? E a pessoa é capaz de observar e alterar o símbolo de apenas um quadrado de cada vez. Essa é a noção por trás da máquina de Turing. Então, ele tinha a ideia de uma fita que tinha e cada unidade dessa fita, ela tinha um símbolo do alfabeto. E o programa de função de transição, que mudava de um cabeçote, de um quadrado da fita para outro. E que ele explica isso, ó, na página 132, 133, 136. Na página 136, ele apresenta justamente a ideia de como funcionava. Eu tenho aqui, em cada posição da fita, eu tenho... Então, o que é essa fita? Era a transcrição de uma das mensagens. Eles interceptavam a mensagem, e aí interceptar a mensagem é fácil de interceptar. Por quê? Porque elas eram enviadas de um ponto a outro por meio de telégrafo. Então, os operadores em campo de batalha, eles aqui é uma foto de um soldado decodificando, ó. Ele tinha aqui o mapa das posições e ele decodificava. Depois disso,
isso era enviado por meio de telégrafo, de um ponto a outro. Então, essa interceptação da mensagem, ela é tranquila, ela é muito fácil de ser realizada, porque aqui, enquanto eu tinha alguém para decodificar, eu tinha alguém para a leitura do telégrafo, da mensagem enviada por telégrafo. O telégrafo envia por meio de código Morse. Código Morse é um conjunto de pontos e trilhas que corresponde a cada letra do alfabeto. Então, interceptar isso era fácil. O problema é, e agora? Eu interceptei ABBCA, mas o que significa ABBCA? O que é? Que palavra é essa? Então, era esse o problema que a máquina de Turing foi proposta para resolver. Ela tem um modelo formal para poder atender isso, que é um conjunto de funções, e com base nisso ela vai tentando os chaveamentos, até o momento em que ela encontra um, uma palavra que faz parte do alfabeto. O propósito era justamente encontrar essa palavra que fazia parte do alfabeto. Então, eu tenho aqui a teoria por trás do desenvolvimento da máquina de Turing. É uma leitura interessante, embora seja bastante teórica e bastante no campo da teoria. A gente poderia, assim, para tornar isso mais agradável, a gente poderia, de repente, escrever um algoritmo ou, de repente, fazer alguma coisa semelhante ao que eu faço para vocês na hora de mandar as provas. E aí, o que eu preciso que vocês façam? Vocês entendam só o processo teórico mesmo por trás da máquina de Turing. E o objetivo é justamente como é que ele funciona, eu preciso só que vocês entendam o funcionamento da ideia da máquina. Tanto é que ele é curto, ele acaba aqui e já vem as conclusões. Ó. Então, ele apresenta o formalismo a respeito da máquina de Turing e os modelos utilizados. E aí, o que eu vou querer que vocês saibam apenas? Só mesmo a parte teórica. O que foi a máquina de Turing? Para que o objetivo? O que ela permitiu que a gente tivesse hoje em dia? Por exemplo, essa criptografia que eu tenho aqui, que eu mando na prova de vocês, isso surgiu lá com a ideia de máquina de Turing. Foi lá onde Alan Turing desenvolveu os primeiros mecanismos formais para que hoje a gente pudesse ter esse tipo de coisa aqui, ó. Então, eu vou mais teoria mesmo. O que foi, como é que ela funcionava, qual é a ideia por trás. No capítulo 5, a máquina de Turing, eu preciso só que vocês deem uma lida e entendam o que foi a máquina de Turing, o propósito dela, os objetivos e os conceitos por trás da máquina de Turing. Aqueles 3 conceitos que eu já abordei, que ele fala logo aqui no começo: processamento de funções, reconhecimento de linguagens, solucionabilidade de problemas. Então, por exemplo, reconhecimento de linguagens. Linguagens que podem ser reconhecidas e suas propriedades. Aquilo que a gente já viu na primeira unidade. E os conceitos das tarefas da noção intuitiva, que é ler um símbolo, alterar esse símbolo, ler e poder alterar esse símbolo e gravar dados nele, e mover o cabeçote de um lado para o outro para poder fazer a leitura. O conceito da fita, da unidade de controle, é basicamente vocês entenderem como que funciona, qual foi a ideia por trás da máquina. Então, a gente faz ali umas 2 ou 3 questões sobre isso, só para eu ver se vocês realmente entenderam o conceito por trás da máquina de Turing. E aí, a gente ataca no capítulo 8, que eu vou até pedir para vocês abrirem aí, ó. Eu mandei também para vocês esse arquivo, ó. Aí esse daqui já é mais interessante.
Esse já é mais legal. Por quê, professor? Esse já é mais interessante. Embora a teoria por trás aqui também ela seja bastante pesada, porque o capítulo 8 trata das funções recursivas. Alguém pode me dizer aí o que seria uma função recursiva e qual a sua usabilidade? Só por curiosidade, quem já leu sobre isso, já muito provavelmente, se vocês estão pelo menos no quarto semestre, se tem alguém aqui que já está pelo menos no quarto semestre em diante, já fez algum programa em alguma linguagem usando funções recursivas. Diz aí para mim se alguém já passou por isso, só para eu ter uma ideia de se o assunto para vocês é novo ou se é um assunto já batido e vocês já sabem de qual é salteado. Só para eu ter uma ideia. Coloca só assim para mim, o assunto é novo, ou então, Ana Júlia, é uma função que chama ela própria, exatamente. Isso é a ideia por trás das funções recursivas. Vocês já desenvolveram algum algoritmo utilizando funções recursivas? Coloca desenvolvi, ou então desenvolvemos, ou já, ou sim, alguma coisa afirmativa, só para eu saber se vocês já, já chegaram a implementar algo nesse sentido, de funções recursivas. Alguém já fez alguma coisa? A gente usou ela para fazer um vírus em aulas de C. Ah, ó. Me fala mais ou menos como é que vocês fizeram, Pedro. Se quiser ligar o áudio aí, vocês chegaram a fazer implementação de funções recursivas? Se sim, qual foi a operação? Além do Pedro, se alguém mais quiser comentar, só para eu ter uma ideia, para eu saber se a gente vai para a implementação ou se a gente fica só na teoria. Pode falar, Pedro. Ou quem mais? Alguém mais? Eu usei para implementar um método de ordenação, professor, para resolver problemas de ordenação com A um método recursivo. ordenação. E aí é uma função. Ah, então vai ser tranquilo. Além do Pedro, alguém mais fez essa implementação? Coloca só sim ou não. Sim, só ou S, para não ficar. Sim, professor, eu já fiz alguma coisa, algum algoritmo, escrevi alguma coisa voltado para a implementação de recursividade, ou não, nunca fiz, só para ter uma ideia, além do Pedro. Na Júlia, sim, o mesmo que o Pedro. Ah, então vocês eram da mesma, né? Vocês já fizeram isso. Ah, então vai ser bem tranquilo. A gente. É, podem me mandar alguém. Você tem aí, Pedro, ou Ana Júlia, ou alguém tem o algoritmo para eu dar uma olhada aqui, o que vocês fizeram? Consegue localizar e me mandar? Putz, professor, eu tô com um computador do trabalho, não tá aqui nele não. Ah, não, beleza. Alguém tem aí, só para eu dar uma olhada, o que vocês fizeram, o que vocês implementaram, que aí, conforme for, a gente. Alguém tem aí para eu dar uma olhada? Só por curiosidade, o que o vírus faz? Depende do vírus, né? Tem vários tipos de vírus. Tem vírus que. Não, estou me referindo a isso que eles fizeram, entendeu? Eu queria saber o que ele causava para a máquina, entendeu? Se, tipo, ele ficava no loop eterno e travava por conta de excesso de memória, eu não sei, Ah, só tem. Os vírus mais É simples exatamente fazem isso isso. aí. Os vírus mais A simples gente fazem isso. fazia a função recursiva, mas não definiu um ponto final para ela. Ponto de Ela, parada, né? isso, ela ficava chamando ela eternamente até que uma hora crashava o computador. E Ah, não. aí ou travava ou reiniciava o computador depois que você executava. Esse é um conceito bem simples de vírus que ele vai empilhando os dados na memória, né?
Aí eu chamo a função, ela mesma, e dentro dela, de repente, eu aloco um conteúdo grande lá de memória, eu posso declarar uma matriz de milhares de posições, do tipo float, que é bem pesado, e aí vou chamando assim mesmo, é um dos conceitos bem simples de vírus, né? Só para entupir a memória. Alguns sistemas operacionais já tratam isso, por exemplo, a Java Virtual Machine ela vai liberando a memória que está sendo utilizada, alguns sistemas também fazem isso, mas antigamente a gente conseguia chamar uma função até o momento em que ela estourava a memória. Esse é um dos conceitos. E é justamente isso que o livro traz aqui. Ó. Bom, então se porventura alguém tiver esse código e quiser me mandar, só para eu ver o que vocês implementaram, para de repente eu seguir numa outra linha. A Ana Júlia, o pior é que não temos o arquivo, professor. Fizemos no laboratório da faculdade nas aulas de C. Ah, que pena. Queria ver. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, seguir duas linhas. Ó, eu vou ver com vocês, de repente, o que a gente pode fazer. Ou a gente pode ficar somente na parte teórica, que é justamente esse arquivo que eu passei para vocês. Ele traz as definições das funções recursivas, quais são os propósitos por trás, os mecanismos formais de chamadas, os mecanismos que ele chama de função de Turing computável e função de Turing não computável dentro da recursividade, a questão operacional, axiomática e denotacional das funções recursivas. Então, tem essa ideia da gente ou poder ficar na parte teórica, ou, se vocês quiserem, o que a gente pode fazer? A gente pode tendenciar para a parte mais prática, que seria fazer outros programas, escrever algoritmos, e a gente sai do nosso curso da parte teórica e brinca só na parte prática, e aí refaz exercícios, faz programas iguais, semelhantes aos que vocês fizeram. Eu falo hoje rapidamente a respeito dos conceitos por trás da ideia da recursividade, e aí na aula que vem a gente já começa a brincar com exercícios e faz uns 3 exercícios. E aí é bom que a gente mata 2 coelhos. A gente pratica programação, pratica lógica, pratica a parte de algoritmos e ainda revê a ideia de funções recursivas. Existem alguns algoritmos clássicos, inclusive, ó, aqui no final desse arquivo, ele tem uma lista de exercícios, ó, e aí ele passa alguns algoritmos clássicos, algoritmos de exponenciação, algoritmos fatorial, algoritmos matemáticos de funções lambdas e recursivas. A gente pode implementar esses algoritmos. Então, amigos, combinado assim, a gente faz dessa forma. E aí, desse jeito, a gente tem a unidade 2, fecha com chave de ouro. Então, amigos, muito obrigado pela presença. Esse final de semana eu publico esse vídeo. A gente se encontra, então, na semana que vem para fazer exercícios de recursividade. Não deixem de ler o material, tá? E aí, havendo dúvidas durante a semana, podem me escrever, professor@wilsonamaral.com.br. Respondo na mesma hora. Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem.